Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Comunicação Médica Criando Vínculos. Eu sou Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, e hoje vou conversar com você sobre a coleta de dados centrada na pessoa. A coleta de dados é a base das informações para a construção de um raciocínio clínico. A estratégia na coleta de dados vai ajudar não só na formação do vínculo e na sua aproximação com o paciente, mas também na condução dos melhores desfechos clínicos a partir das hipóteses que você vai construindo ou do plano em que você vai trabalhar com o seu paciente. Além da formação de vínculos e da maior adesão às propostas terapêuticas, a coleta de dados centrada na pessoa vai otimizar o seu tempo de consulta. Então, para a gente poder avançar nisso, como que você vai identificar se a sua coleta de dados é centrada na pessoa? A primeira coisa é você observar se vão predominar perguntas abertas ou perguntas fechadas. Uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida por sim ou não, como, por exemplo, como você percebe que a sua menstruação ficou atrasada? De que maneira você consegue caracterizar essa dor que você sente? E não só uma pergunta que pode ser respondida como teve febre, sim ou não. A gente também pode observar durante a coleta se o tempo de fala do paciente é maior do que o do entrevistador, ou no caso você, profissional. Na sua consulta, você fala mais com o seu paciente? Se isso estiver acontecendo, dificilmente você vai estar caminhando numa coleta centrada nas pessoas. E outro ponto é você observar se há uma ressonância afetiva, identificação de valores com o seu paciente. O que é essa ressonância afetiva? A maneira como o paciente vai conduzindo a conversa e você vai percebendo se ele fica alegre ou triste, ou se você faz um estímulo que provoque uma evocação de uma memória de um fato que seja marcante, como a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Vocês dois estão centrados na mesma página, com um tom de voz, com a linguagem verbal e não verbal paralelas. Se você conseguiu identificar quais são os gaps na sua coleta de dados, agora eu vou te ensinar como você faz uma coleta de dados centrada na pessoa. O primeiro ponto é você elaborar perguntas abertas. Para você elaborar boas perguntas abertas, pense que você está genuinamente interessado na história daquela pessoa e que você vai precisar contar a história dela depois para outra pessoa. A maneira como você vai migrar de perguntas abertas para perguntas fechadas tem a ver com o seu raciocínio clínico. Então, vamos supor que o paciente trouxe para você a história de uma dor na perna. E você está lá investigando essa dor na perna e você tem dúvida de se isso pode ser relacionado com uma insuficiência venosa ou uma insuficiência arterial. Esse é o momento de você começar a caracterizar melhor essa dor. Então, seu João, essa dor que o senhor está me contando, ela é o tempo todo ou ela é só quando o senhor anda? Depois de quanto tempo andando ou depois de qual distância andando, o senhor percebe que a dor na perna está lá? Assim você conseguiu migrar de um tipo de pergunta, que é a pergunta aberta, como é essa dor que o senhor sente, para uma pergunta fechada, né? E depois de quanto tempo você sente essa dor? É uma dor que dói só para caminhar ou dói no repouso também? A gente usa o momento de fala livre para construir o raciocínio clínico. Então, o que te motivou a procurar a consulta hoje? Pergunta boa para fazer a abertura. E aí, como que eu faço, então, para migrar e construir o meu raciocínio clínico? Eu preciso entender que o meu sistema de registro é diferente do meu sistema de coleta de dados. Ou seja, a maneira como eu vou progredir nas perguntas durante a entrevista não necessariamente é a maneira como eu preencho o meu prontuário. E aí, com essa separação de raciocínio, eu consigo manter a minha coleta mais compenetrada na história do meu paciente. Se eu não interrompo a fala, eu vou começar a pescar os sintomas que são guias para a construção de uma síndrome clínica, para poder manter essa ideia de como é a característica daquela febre, daquela icterícia, daquela tosse, e a partir daí ir caminhando para a pergunta fechada, de modo a fazer o meu diagnóstico diferencial. Então, essa tosse é uma tosse que persiste por mais de 2 semanas? Quando você tosse, tem secreção? Que jeito que é essa secreção? A partir desta migração. A gente consegue identificar a pergunta aberta sendo assertiva quando ela vai pela tangente, quando ela margeia o assunto e permite que o paciente explore as emoções e as experiências dele com aquele sintoma. E as perguntas fechadas, elas facilitam como uma intervenção cirúrgica na construção do meu raciocínio. Elas são a minha maneira de direcionar a consulta para dentro de um raciocínio que seja estruturado, que me permita diagnósticos
diferenciais. E como eu vou construir, então, o meu raciocínio clínico a partir de uma coleta de dados centrados na pessoa? O primeiro grande passo é ter horas de voo aí, nem que seja do ponto de vista teórico, conhecendo as principais síndromes clínicas, porque a partir desse conhecimento básico, a hora que o paciente está me contando como é a experiência dele, eu vou conseguindo pensar, então esse amarelo que ele refere na pele, isso é uma icterícia. E a partir disso, eu vou conseguir estruturar a minha agenda. O que é a agenda do paciente e o que é a agenda do médico? A agenda do paciente é o motivo pelo qual o paciente veio para a consulta. Aquilo que preocupou ele. Nem sempre o que preocupa o paciente é o que preocupa o profissional de saúde. Então, a gente precisa alinhar isso. Então, na hora que eu estiver investigando aquilo que é a agenda do médico, eu não posso invalidar aquilo que o meu paciente trouxe como sendo o seu principal motivador para aquela conduta. E os resultados dessa coleta de dados, de modo centrado na pessoa, já vão construir uma maior vinculação. Esse maior vínculo, a maneira como o paciente se sente identificado com o profissional de saúde, vai não só trazer uma maior adesão, como também uma maior satisfação e efetividade. É a otimização do meu tempo. Com isso, aquela coleta de dados que levaria meia hora, ela vai conseguir ser feita em 10 minutos. E além disso, a experiência do meu paciente vai ser infinitamente melhor quando eu faço essa coleta, valorizando a sua construção e a sua percepção dos sintomas. Então, para fazer uma boa coleta então, de dados centrados na pessoa, eu vou precisar construir perguntas abertas, identificar rapidamente os padrões das síndromes clínicas a partir das queixas do meu paciente, identificar o padrão verbal e não verbal de comunicação do meu paciente, gerando aproximação. E qual é o principal desfecho? Então, você vai, a partir disso, conseguir redimensionar qual é o seu papel profissional e qual é o papel do paciente, construindo uma aliança terapêutica e não uma relação de hierarquia. Com isso, a sua satisfação com os seus pacientes vai ser muito maior. Esse é o nosso conteúdo de hoje. A gente se vê no próximo episódio.